Feliz Halloween, feliz Dia das Bruxas aí no Brasil, feliz Dia do Saci. Hoje a gente veio aqui falar de uma coisa assustadora, que foi essa imagem que eu compartilhei com vocês aí do sol, que parece mais uma abóbora maligna, né, Dia das Bruxas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa imagem e sobre o instrumento SDO, que é um instrumento da NASA, uma missão espacial dedicada ao sol, eu vou te contar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica aí. Então, vamos começar a falar sobre essa imagem, já que eu tô cheia de doce mesmo do Halloween, não vou conseguir dormir, então vou gravar hoje mesmo, tá bom? Vamos lá. Pois bem, então essa foi a imagem aí de Halloween, né, que o sol nos deu em 2014 e que realmente parecem uns olhos brilhantes, uma boca alaranjada, lembra muito uma dessas abóboras, né, que a gente vai lá e faz uma arte na abóbora para ficar parecida com uma lanterna mesmo de Halloween, né? Então eu vou explicar para vocês da onde veio essa imagem e por que ela é tão impressionante mesmo, né, além de ser um pouquinho assustadora. Essa imagem ela veio do instrumento que eu tenho muito carinho, que é um instrumento chamado SDO, né? SDO, a gente fala Solar Dynamic Observatory, que é um instrumento, é uma missão espacial da NASA e faz parte do Observatório Heliofísico da NASA, né? Que contém várias missões espaciais que ficam em diferentes pontos aí entre o Sol e a Terra, né? Então, o SDO ele foi lançado em 2010, né, em fevereiro. Eu vou mostrar aí umas imagens do lançamento. Prestem atenção na imagem, que é muito impressionante. Olha, vocês veem aí umas ondas de choque que aconteceram durante o lançamento, que foi lindo, né? E ele já abriu os olhos, né? Teve a primeira luz em março, no mês seguinte, e já observou essa explosão que teve essa proeminência solar em altíssima resolução. O SDO ele faz imagens do Sol em alta resolução temporal e espacial. Então a gente captura imagens e vídeos como esses que a gente está vendo agora de regiões ativas do Sol, que são regiões que explodem, né? Então a gente consegue ter detalhamento do que acontece numa explosão solar. Para o pessoal da física do Sol, esse instrumento é revolucionário e pelo fato dele estar ainda na ativa, né? Ele foi lançado em 2010 com tempo de vida previsto de 5 anos, mas ele já passou de 10 anos agora, então a gente acabou acompanhando todo o ciclo solar passado de número 24, né? Então ele foi lançado em 2010, que ainda estava ali no mínimo, ele viu a subida de atividade do Sol até 2014 e depois ele viu a descida do ciclo e agora a gente está indo para o ciclo solar de número 25, né? A gente já está começando e ele continua na ativa. E aqui estão as fotos do detalhe do lançamento para eu mostrar essas ondas de choque, né, que se propagaram aí, que deu para ver nessas nuvens que estavam ali coloridinhas, que estavam o efeito do sol ali naquele céu muito especial naquele dia. Então foi uma coisa bem linda que aconteceu. E essa missão ela foi lançada através do foguete Atlas V, né, lá do Cabo Canaveral, do Kennedy Space Center, lá da Flórida. E essa foi a primeira missão do programa Living with a Star, que é um programa da NASA também, que financia projetos na área de heliofísica, né? Então, que sejam projetos solares específicos ou projetos que são voltados para o entendimento da física entre o Sol e a Terra, que hoje a gente chama mais de clima espacial, mas puramente é heliofísica, né? E esse programa estava só começando lá em 2010 e essa foi a primeira missão. E essa missão ela não fica no ponto lagrangiano entre o Sol e a Terra, naquele ponto de equilíbrio gravitacional no qual várias missões estão ali orbitando para observar o Sol. Ele fica, na verdade, ali em torno de 35 mil, 36 mil quilômetros de altura, e ele fica numa órbita geossíncrona, que isso quer dizer que ela é como se ela fosse uma órbita estacionária, ela fica vendo um pedaço específico da Terra, né? Ela gira junto com a rotação da Terra, mas ela gira com uma inclinação. Vocês estão vendo aí uma animação, né? Que eu também tirei do site da NASA, que estão todos linkados aqui para vocês explorarem. E você vê que ela está sempre em conexão com aquele ponto ali chamado White Sands, que é um ponto que fica no Novo México, que é onde eles têm os receptores de downlink, é da onde eles mandam todos os dados que eles coletam, né? Esses diferentes instrumentos no SDO, ele manda diretamente para essa estação no Novo México, que tem 3 antenas aí trabalhando na faixa do rádio ali, entre 25 e 35 gigahertz
frequência, né? E ele faz esse downlink porque esses instrumentos a bordo dessa missão, eles não têm, eles não gravam, né? Eles não têm registro gravado acumulado no próprio satélite. Então ele acaba mandando tudo isso, porque lembra que eles estão fazendo, esses instrumentos, eles estão fazendo imagens do Sol em alta resolução temporal. Então é muito dado que está descendo o tempo todo. E isso continua sendo bem bacana, essa estação de recepção, né, que é essa estação de downlink aí no White Sands, foi a primeira estação criada pela NASA especialmente para uma missão específica, né? E custou uns 20 milhões de dólares na época e ainda está lá em operação. Esse videozinho, essa animação é para a posição do SDO hoje, né? Eu peguei lá atualizado no site também. E o que é o SDO então? Ele contém basicamente três experimentos ali principais, né? Vocês estão vendo ali no cantinho da imagem, aqui embaixo onde eu tô. Vocês veem ali em cima, vocês têm umas câmeras com os filtros coloridos. Essa parte de cima é chamada AIA, né? Que é a que faz o imageamento em diferentes frequências do Sol, do Sol inteiro. Então, todas essas fotos do Sol coloridas que vocês estão vendo aqui no slide, elas vêm do AIA. E aí vocês veem que tem ali diferentes comprimentos de onda em angstrom, né? E essas são linhas de emissão, né, de diferentes elementos que são presentes ali na coroa do Sol principalmente. Ele imagia tanto a parte da região de transição da atmosfera do Sol, quanto a última camada da atmosfera do Sol, que é a coroa, que é a mais quente. Então, nessas regiões você encontra elementos que são pesados, como o ferro, por exemplo, várias vezes ionizado. Então, vocês estão vendo ali o ferro 9, ferro 15, 18. Essas linhas, elas são linhas que são geradas por esses elementos quando eles estão no estado de excitação. E eles emitem essas frequências específicas nessas linhas e a gente consegue fazer o imageamento disso. E o que acontece? Essas linhas, esses íons, eles estão emitindo quando eles estão aprisionados nas linhas de campo desses arcos magnéticos, principalmente, que ficam presentes nas regiões ativas. Por isso que quando você vê uma região mais brilhante nas linhas aí do AIA, em geral essas regiões, elas são regiões de campo magnético, alta concentração de campo magnético, que são as regiões que vão explodir, né, provavelmente. Então são as regiões que a gente chama regiões ativas, que estão relacionadas àquelas manchas solares, que se você olhar mais para baixo na atmosfera do Sol, na fotosfera, que é a primeira camada lá embaixo do Sol, mais fria ali da atmosfera solar, você vai ver manchas escuras, como você vê no contínuo, que seria no visível, né, na luz visível. Então, você tem um outro instrumento que faz esse imageamento no visível, que é o HMI, que é o HMI, que vocês estão vendo aí as 3 primeiras imagens do Sol nesse slide, né? Então, o HMI, ele faz a observação do Sol no visível, especificamente numa linha, que é uma linha do ferro também, mas é uma linha de absorção do ferro, que é um processo que acontece lá embaixo na fotosfera, ali em 300 quilômetros de altura, na atmosfera do Sol. E essa linha do ferro, ela é muito incrível e eu já vou explicar mais detalhes para vocês, porque o que acontece? Eu vou falar um pouco. Essa linha de 6.173 angstroms, ela permite que eles façam estudos quando eles pegam 12 fotos do Sol nessa linha específica de absorção, e eles conseguem fazer um mapa que chama Dopplergram, que é o primeiro ali. O que é o Doppler? Eles avaliam como que estão fazendo essas variações de frequência em torno do centro da linha, que te dá a informação do movimento dessa camada de absorção. Então, eles conseguem fazer um estudo do movimento do plasma mesmo ali nessa primeira camada da atmosfera do Sol e até um entendimento do que acontece dentro do Sol. Então, é através disso que eles fazem uma heliosismologia. É como você utilizar ondas acústicas para localizar de onde veio o terremoto, né? Então, isso já é feito aqui na Terra, né? A gente já sabe mais ou menos esse processo. Então, esse processo meio que foi adaptado para utilizar essa frequência específica que te dá uma informação bem legal do posicionamento dessa camada de absorção e permite com que você entenda as oscilações mecânicas mesmo dessas ondas acústicas no Sol,
né? E te permite estudar o que tá, e te permite estudar o que está acontecendo dentro do Sol e também prever o que tá para vir para a parte visível do disco para frente, né? O que está apontando para a Terra. Então a gente consegue estudar coisas que estão acontecendo nas costas do Sol que a gente não está vendo e permite com que a gente faça modelos para entender o que está chegando aqui quando o Sol está girando, né, em 27 dias mais ou menos. Então a gente consegue entender coisas que vão chegar ainda para frente daqui apontado para a Terra. Então isso é muito legal. Por isso que esse instrumento chama HMI, que é imagiador de heliosismologia e de campo magnético do Sol. Então, uma outra coisa interessante dessa mesma frequência é que essa frequência, essa linha de absorção, ela é sensível também ao campo magnético. Então, o que acontece? Quando passa essa frequência, essa linha ela vai ser dividida de acordo com a intensidade do campo magnético e a direção do campo magnético que está ali na fotosfera do Sol. Então, através desse efeito que a gente chama efeito Zeeman, né, que é de divisão da linha, a gente consegue entender e tirar ali os parâmetros de polarização dessa luz, e aí a gente consegue tirar a informação da posição do campo magnético, da intensidade, a gente tira os 4 parâmetros de polarização que a gente chama Stokes, né, os 4 parâmetros de Stokes, e a gente consegue entender como está o campo magnético na fotosfera do Sol. Então, nesse mapa que a gente está chamado ali magnetograma, a gente consegue ver em branco as áreas que a gente tem alta concentração de campo magnético vertical positivo, ou seja, as linhas de campo estão saindo do Sol. E as pretas, as partes pretas ali significam as linhas de campo entrando. Então a gente vê onde tem os polos positivos e negativos, que são os polos que acontecem ali na mancha solar e que são os pés desses arcos magnéticos que a gente vê brilhante nessas outras frequências do AIA. Então é muito interessante, esse instrumento consegue fazer imagens em várias camadas do Sol e te dão informações diferentes, super legais e super complementares. E o outro instrumento que está ali no cantinho, que chama IVI, ele é um instrumento no extremo ultravioleta. Aí ele não faz imagem, ele pega e simplesmente mede o fluxo da frequência, o fluxo específico de cada linha dentro do espectro do ultravioleta extremo. E esse espectro e esses fluxos são muito importantes, principalmente para o estudo da alta atmosfera da Terra, porque felizmente essas ondas todas de alta energia, elas são absorvidas ali na ionosfera da Terra, na alta atmosfera, e elas são muito responsáveis pelo aquecimento da termosfera, pela ionização da ionosfera da Terra. Então, existe todo um impacto importante desses fluxos na Terra. E por isso é tão importante ter continuamente, há 10 anos, uma medida bem consistente aí, né? E dentro do IVI tem alguns outros instrumentos que medem bandas mais estreitas ou bandas mais largas em torno dessas frequências, e todas são muito importantes para os estudos de relação Sol-Terra. Então, o SDO ele realmente é um observatório maravilhoso para o estudo do Sol e do clima espacial. Aí, além disso, nessa imagem estou mostrando essa antena de ganho, né, de alto ganho, que é justamente a antena que vai fazer o downlink, né, vai mandar o sinal aqui para a Terra, e tem os painéis solares para manter aí o instrumento, né, conseguindo ter a sua energia independente. E eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o instrumento HMI, né, que é aquele que faz o Doppler e faz o imaginamento das linhas de campo também, porque esse instrumento ele foi projetado e utilizando um time de pesquisadores de diferentes instituições, né? Ele é liderado por grupo lá de Stanford, mas ele tem uma contribuição do grupo no qual eu trabalho aqui em Boulder, que é o grupo chamado Northwest Research Associate. Então, eu trabalho para esse time, e esse time, ele faz toda a tradução desses dados que vem dessa linha, né, tirando os 4 Stokes ali, os parâmetros de polarização, como que isso vai ser traduzido para linhas de campo, para fazer um mapa das linhas de campo da fotosfera. Então, a minha chefe, ela é uma das pesquisadoras responsáveis por esses modelos todos que fazem essas inversões, né, e todo esse processo de tratamento de dados. E hoje eu estou trabalhando especificamente com esses dados e trabalhando no que vem antes da publicação desses dados para o público, né? Porque quando esses dados todos da NASA, eles são públicos, você pode ir lá e baixar. Só que o problema é que se você não está por dentro todos os modelos que foram usados para processar esses dados, a gente às vezes não entende direito o que a gente está vendo, né? E às vezes a gente pode fazer uma interpretação errada.
Então, assim, existem, obviamente, esses dados já estão disponíveis. Eu, por exemplo, estou trabalhando com dados que foram medidos em 2015 agora, mas isso a gente ainda está revendo os modelos e tem várias coisas legais que a gente está estudando para conseguir converter esses fluxos todos e depois entender direito para onde está esse campo magnético. E lembra que o SDO ele tem um CCD, né? Então a gente tem uma medida para cada pixel desse CCD, então você tem que fazer toda essa conversão aí para uma imagem e depois traduzir para uma outra coordenada. É um monte de vetores que fica dentro da minha cabeça que eu quase fico pirada, mas no fim das contas o que a gente quer produzir são mapas como esse aí, né, onde a gente consegue ver em branco as linhas de campo, que são os que a gente chama fechadas, que são os loops, os arcos magnéticos na fotosfera, e depois a gente tem em aberto ali, verde e roxo, as linhas de campo abertas, que são as expandidas, que vão permear o sistema solar e a heliosfera. E tudo isso é super importante para entender melhor, não só para prever as explosões solares, que é uma previsão importantíssima, né, para a gente conseguir proteger nossos satélites de comunicação, por exemplo, ou proteger nossos astronautas que estarão em órbita aí, estarão na Lua, sei lá, em Marte, né, em breve. Então a gente precisa entender melhor quando que esses eventos vão acontecer, quais regiões ativas vão explodir, né? E também a gente precisa entender, uma vez que exploda, para onde vão essas partículas. Tudo isso depende do campo magnético do Sol e a gente usa medidas, então, remotas, né, dessa linha aí do ferro, e para conseguir entender os campos magnéticos do Sol, e depois a gente faz extrapolações disso, desse campo pelas outras camadas da atmosfera do Sol, pela coroa e tal, e a gente faz essas extrapolações através de outros modelos, como esse que a gente está vendo agora. Então, é um trabalho conjunto. Lembra sempre que a ciência, né, ela é pedacinhos, a gente vai dando a contribuição de formiguinha. Então, o meu trabalho, que eu já estou nesse projeto específico desde setembro. No projeto anterior que eu estava, também com esse grupo, a gente estava trabalhando com dados do IVE, que é esse outro que faz só a medida dos fluxos, porque o nosso intuito ali, nosso objetivo era entender e tentar prever o comportamento desses fluxos em ultravioleta para ajudar o pessoal que estuda o impacto na alta atmosfera da Terra. Então, era um time formado por gente que trabalha com a alta atmosfera da Terra, com ionosfera, com modelo, o pessoal do Sol era a gente, e tinha um outro pessoal do Sol que trabalha com a heliosismologia. Então, a ciência é muito legal porque a gente consegue fazer um trabalho integrado, multidisciplinar, vários olhares, várias culturas, né? E muitas dúvidas, muitas questões, e isso é muito legal. Então, assim, são dados 10 anos já de dados, rodando esse experimento, e a gente ainda tem dúvidas em relação ao processamento, e a gente ainda está descobrindo coisas muito legais. Então, vale a pena fazer ciência, né? Então, eu vou começar aqui já a fechar nosso papo da madrugada do Halloween, né? Porque eu preciso tentar dormir. Mas eu queria muito mostrar para vocês essas imagens aqui. Algumas das imagens tão lindas, né? Foram nos dadas por essa missão. Então, ao longo desses 10 anos, a gente viu várias explosões solares lindas, em diferentes frequências, mostrando as diferentes camadas do Sol, né? Como que isso acontece. Aqui no canto embaixo aqui da minha imagem, vocês estão vendo uma observação que eles fizeram de um tornado que aconteceu no Sol. Então, era um plasma rodando como um tornado aqui na Terra. Então, foi a primeira vez que isso foi observado. Ali no canto da imagem, a maior imagem aqui é de um arco magnético, né, uma proeminência gigantesca que a gente vê em escala o planeta Terra comparado a essa estrutura. Então, são coisas monstruosas, maravilhosas que acontecem no Sol. E com essa alta resolução, cada vez mais que a gente aumenta a resolução, a gente descobre processos novos acontecendo, né? E ao longo dos anos, aí a gente viu alguns trânsitos dos planetas internos, né, do sistema solar. Então, ali no cantinho tem um trânsito de Mercúrio, que são coisas mais raras de acontecer por conta da inclinação da órbita desse instrumento, né? Em relação à eclíptica, mas a gente viu também ali, então a primeira é Mercúrio, a segunda foi Vênus, e cada vez que tem um trânsito a gente descobre um monte de outras coisas e a gente consegue ajudar pessoas e pesquisadores também que tentam buscar planetas fora do sistema solar através de observação da estrela mãe, né? Então a gente consegue ajudar esses modelos todos fazendo uma observação de trânsito como essa. Ali no GIF, que vocês estão vendo a terceira imagenzinha do topo aqui, a gente está vendo um trânsito da Lua. Então, a Lua passou pela frente, né? Porque a gente está numa órbita
que é bem mais próximo da Terra do que a Lua, e que também por conta dessas inclinações todas, esse evento não é um evento muito comum de acontecer. Então isso aconteceu algumas pouquíssimas vezes só ao longo desses 10 anos. E ali, né, agora essa última imagem aqui do meu lado, a gente vê os buracos coronais também, que com muito maior resolução, né, que permite, que essas frequências que observam a coroa permitem ver. Esses buracos coronais são regiões onde a linha de campo estão abertas, as linhas de campo magnéticos do Sol estão abertas, então dali nasce o vento solar mais rápido, que é um vento solar que perturba a nossa magnetosfera e que pode ajudar a causar auroras. Assistam o vídeo anterior, né? Eu contei para vocês da importância dos buracos coronais. Então a gente consegue também ver, o SDO descobriu eventos, né, e conseguiu identificar fenômenos, por exemplo, de obscurecimento ali da frequência, e que isso permitia identificar a saída de uma ejeção de massa da coroa. Então o SDO ele realmente ele é muito importante para a comunidade heliofísica, né? E ele continua sendo super relevante depois de 10 anos. A gente espera que ele viva pelo menos mais 3, mas provavelmente ele ainda vai durar mais tempo. A gente pode ver o Sorro, né, que é também um observatório que foi criado com uma expectativa de vida tão curta, e ele já está aí há tantos anos, né? Bom, e para fechar, então, voltamos para a imagem inicial, que é aquela imagem ali da abóbora, né? A imagem de Halloween. Então, o que estava acontecendo ali? Nesse dia, era o dia 8 de outubro de 2014. 2014 era o período de máxima atividade do Sol. Então, nesse período, a gente tem várias regiões ativas explodindo, né? Então, essas regiões ativas, nesse dia especificamente, não produziram muitas explosões grandes, elas foram explosões que a gente classifica como explosões C, né? Que são pequenas explosões, mas depois, no dia seguinte, continua rodando essas regiões, e apareceram outras, mas essas regiões elas são muito dinâmicas, como vocês viram aí nos vídeos que eu mostrei, né? E você vê ali os arcos magnéticos brilhantes. Essa composição específica para ficar com essas cores aí da abóbora, eles usaram 2 frequências diferentes, vindas do AIA, né, que é aquele imagiador que tem 10 frequências, e eles coloriram, né, artificialmente essas imagens para ficar amarelo, porque lembra que a gente está usando ali frequências que não são frequências do visível. Então, na verdade, essa cor aí é uma cor artificial, né, que se coloca para que a gente consiga identificar as estruturas brilhantes e não brilhantes. E tudo que brilha é porque está mais quente, na verdade. Então, ali a gente tem as regiões onde os íons estão aprisionados nos arcos magnéticos, e ali está muito mais quente, e dali que vão sair as explosões solares. 2014, como é máximo, as regiões ativas elas aparecem mais próximas do equador do Sol. Por isso que a gente conseguiu, por conta de ter muitas regiões ativas nesse dia no disco, né, na parte visível do Sol, a gente conseguiu ter ali estruturas muito próximas umas das outras em latitude, né? Então ele tá ali com uma carinha da abóbora bem pertinho ali da boca aos olhinhos, né? E isso acontece também pelo fato lembra daquela história da borboleta do Sol, que também foi um outro vídeo que eu já fiz aqui para vocês, explicando que no começo do ciclo, as manchas solares e as regiões ativas, elas aparecem mais em altas latitudes, e ao longo do ciclo, quando vão chegando em momentos de atividade solar alta, essas regiões elas estão mais na região equatorial, que era justamente o que estava acontecendo ali. Então, ali no canto agora eu coloquei para vocês outras frequências do SDO, mostrando o mesmo dia, basicamente, quase simultaneamente ali. Então, você vê o magnetograma, então você vê as regiões ali associadas ao pé do arco magnético, que são as regiões positivas e negativas, né? Então, você vê ali as cores, e você vê que interessante que no hemisfério norte, o que está na frente é a polaridade, no caso ali, negativa. E embaixo a polaridade está invertida, tá vendo? Das manchas. E isso acontece e depois isso vai inverter para esse ciclo agora que a gente vai entrar, isso vai acontecer de forma contrária, né? O positivo vai estar liderando no norte, e isso tem a ver com a polaridade do Sol. Isso é muito legal. E depois ali eu estou mostrando umas outras estruturas, cada frequência de novo, então, a última ali é no visível, mostrando as manchas, e as outras são uma da coroa do Sol, e a outra está mostrando ali a linha de 1.600 angstroms, que é uma linha que mostra uma região que a gente chama, uma parte da região ativa que é bem especial, que a gente chama de plage,
que é uma região são estruturas brilhantes ali que a gente vê mais brilhante, são também campos magnéticos verticais, mas não são o pé do arco magnético, não é a mancha solar específica. Então, nessas regiões de plágio também tem vários processos bem interessantes que a gente estuda e que a gente se interessa na física do Sol, mas eu não vou entrar em mais detalhes porque esse vídeo está ficando longo. Mas se vocês gostaram desse vídeo ou dessas estruturas solares, vocês podem ir lá na minha playlist de Sol para dar uma estudada mais no que acontece e me mandem suas perguntas que eu posso tentar fazer um outro vídeo respondendo, tá bom? Então, bom Halloween para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo está mais acelerado, mas é porque vocês não têm noção da quantidade de doce que eu comi já hoje. Então, espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Tchau!